Olá! Hoje nós vamos dar continuidade ao tema menopausa, falando sobre menopausa precoce, abaixo de 40 anos e as suas causas. Nós observamos que houve muitos avanços na medicina, permitindo que nós nos debruçássemos melhor sobre causas da menopausa precoce que até então nós não entendíamos. Ainda assim, nós ainda reconhecemos muito pouco, ou temos a capacidade de reconhecer muito pouco essas causas. E daí todo o nosso esforço para estarmos atentos aos seus sintomas e sinais iniciais, bem como para diagnosticar mais precocemente a menopausa precoce. Então, quando nós falamos das causas, ainda vamos dizer que 90% das causas da menopausa precoce nós ainda não reconhecemos, então chamamos de idiopática. O resto nós vamos abordar em seguida, então vamos estar muito atentos a essas causas. Nós podemos ter a menopausa precoce artificial, ou seja, pela retirada dos ovários, a chamada ooforectomia. Mas por que vão retirar os ovários? Muitas vezes esses ovários foram acometidos por infecções sérias, muito sérias naquela região pélvica, que acabou atingindo esses ovários. Nós podemos ter o acometimento de tumores ou mesmo de câncer invadindo esses ovários, fazendo com que o médico tenha que decidir pela retirada dos ovários. Nós podemos ter uma condição em que essa é planejada, ela é bem pensada, que é o caso da ooforectomia profilática. Raro, que se aplica em que situação? Para determinadas pacientes que têm câncer de mama geneticamente determinado, associada ao câncer de ovários, e que então, pelas condições genéticas, então há todo um estudo, se decide fazer a retirada desses ovários. Nós podemos ter também o acometimento do suprimento ovariano dos vasos durante uma cirurgia, por exemplo, durante uma esterectomia. Isso é raro, mas pode acontecer que o suprimento para esses ovários acabe ficando diminuído. Evidentemente que hoje nós reconhecemos muito a importância dos ovários. Os ovários, eles são importantes na produção dos hormônios femininos, do estradiol, mas a importância dos ovários é tamanha que a própria natureza, quando determina essa menopausa, ela faz com que esses ovários produzam uma quantidade tal de hormônios masculinos para depois transformá-los em femininos. Nós chamamos isso dessa transformação que acontece dos hormônios masculinos produzidos pelos ovários em um hormônio. Só que esse hormônio produzido, ele não é o estradiol, que é um hormônio estrógeno mais potente. Acaba então que a maior parte desses hormônios masculinos são transformados na estrona. Então, para os estudantes de medicina de plantão, para os médicos residentes de plantão, o hormônio que predomina na menopausa é a estrona, que é um hormônio que tem uma potência intermediária e não tão potente quanto o estradiol das mulheres mais jovens. Mas você veja que o próprio corpo, ele compreende que é preciso manter um certo nível aí de estradiol para uma manutenção do organismo, do funcionamento do organismo. Então, evidentemente que a retirada dos ovários só se faz se estritamente necessário. Nós podemos ter a menopausa precoce por infecções, é isso mesmo, os ovários podem ser acometidos por infecções. Nós habitualmente não pensamos nisso. Mas aí a gente vem aquele refresco de lembrar que, principalmente, a cachumba, que as pessoas chamam então de papeira, é uma doença infecciosa que pode comprometer os ovários. Às vezes, o acometimento desses ovários vai ser durante o período da mulher que está gestante, que não tomou a vacina,
E então ela adquire a cachumba que acaba comprometendo os ovários dessa criança. Ou então nós estamos diante de uma criança em formação para menstruar, que nós chamamos de puberdade, e ela é acometida por essa infecção também. Essa infecção, né, é a da cachumba, da papeira, que faz com que há um aumento aqui das glândulas salivares, principalmente dessas glândulas aqui atrás, das parótidas. E é por isso que há também as campanhas de vacinação. Nós sabemos que existe uma vacina chamada tríplice viral disponível nos postos também para prevenir contra a cachumba, a papeira, e é a mesma que protege contra o sarampo e a rubéola. Então, todos devem ser vacinados durante a infância, na adolescência, na idade reprodutiva, a fim de evitar essas doenças. No momento, inclusive, nós estamos tendo surtos de sarampo. Mais uma razão para nós revisarmos. Quem deve, então, se vacinar? Todas as pessoas, né, que não foram vacinadas, que não se recordam se foram vacinadas, exceto não devem ser vacinadas as pessoas que têm doenças autoimunes sérias, que estão usando imunossupressores. Assim como as gestantes não devem ser vacinadas, mas antes de gestar, sim. Podemos ter também o acometimento dos ovários por outras infecções bacterianas e virais que muitas vezes nós nem pensamos nelas ou até não fazemos uma avaliação de rotina. Mas nós podemos ter o acometimento dos ovários pela tuberculose, nós podemos ter pela malária, pelo citomegalovírus, pela varicela, que é a catapora, assim como por outras infecções. Nós podemos ter a menopausa precoce por doenças autoimunes, representando aí uma grande porção, cerca de 20, 25% dos casos. E aí nós verificamos que essa menopausa, de maneira geral, é aquela que é precoce, mas ela já se aproxima mais da idade esperada para a menopausa, ou seja, próximo mais aos 40 anos. E aí nós podemos citar principalmente as doenças da tireoide, aí chamando atenção para a tiroidite de Hashimoto, que é quando aqueles anticorpos da tireoide AAT, AAM estão então positivos, então um dos sinais. Nós podemos ter ainda na alteração da tireoide a doença de Graves. Nós podemos ter o hiperparatiroidismo, que são aquelas glândulazinhas que estão muito relacionadas à tireoide. Nós podemos ter a doença de Addison. O que é isso? A doença de Addison é uma insuficiência da glândula adrenal, aquelas glândulas que ficam acima do rim, e eles então vão ser, essas glândulas adrenais vão ser alteradas por anticorpos destruindo essas glândulas. Então é a doença de Addison. Nós podemos ter também situações em que vão haver algumas dicas, mas eu até chamaria a atenção que esses exames, quando nós estamos relacionando aí a essa questão de investigação das causas de menopausa precoce, muitas vezes só serviços que fazem pesquisa vão ter condições maiores de fazer esses exames, porque nem sempre eles são cobertos pelos planos de saúde. Então, talvez seja interessante no caso tanto de menopausa precoce, que nós já falamos que existem serviços, também existem serviços específicos de menopausa precoce. Por exemplo, fazer um anticorpo 21-hidroxilase, que é uma deficiência da enzima. Então, verificarmos se há esse anticorpo. Muitos convênios não cobrem esse exame. Assim como, às vezes, tem uma dificuldade da gente entender como essa glândula adrenal está funcionando, porque aí precisamos fazer um teste de estímulo com o ACTH, o hormônio corticotrófico da adrenal. Vai colher com 30 minutos, depois colhe com 60 minutos, depois de ter infundido na veia
a medicação, o ACTH sintético. Então, eu chamo a atenção e dou essa dica. Se existe um serviço aí na sua cidade específico, pode ser que seja interessante no seu caso. Nós podemos ter, então, a menopausa precoce relacionada aos casos de diabetes do tipo 1. Nós podemos ter o processo de destruição dos ovários, que nós chamamos de ooforite. Aí esses anticorpos ainda nós encontramos resultados variáveis, então não é feito de rotina essa avaliação se existem esses anticorpos propriamente contra os ovários. Observa-se que há também uma associação com outras doenças autoimunes, como por exemplo a doença de Crohn, a artrite reumatoide, a púrpura trombocitopênica. É importante que, como existem também estudantes ouvindo, escutando esse vídeo, assim como médicos, tem duas regrinhas básicas em medicina que a gente diz. Se encontrarmos uma má formação num feto, devemos buscar outras más formações. Por exemplo, se temos no rosto, vamos buscar no coração. Assim como também dizemos, se uma paciente tem uma doença autoimune, vamos buscar outros. Mas vejam bem, nós estamos falando em riscos, em probabilidades. É só para chamar a atenção, para abrir o leque das suspeitas diagnósticas. Outra questão importante é que nós podemos ter a menopausa precoce por quimioterapia. Ela não é tão comum. Felizmente, nos últimos tempos, é mais comum quando há o uso dos agentes alquilantes. Ainda assim, o que se observa na prática e nas pesquisas é que após 1 a 2 anos, após o término da quimioterapia, essas mulheres voltam a menstruar normal. Então, antes de chamarmos de menopausa precoce, vamos aguardar mais ou menos esse tempo de 1 a 2 anos. Nós podemos ter a menopausa precoce por radioterapia. Felizmente também a radioterapia pélvica tem sido muito pouco utilizada. Se realmente for necessária, existem várias técnicas que podem ser feitas. Tanto da parte de fertilização, com o congelamento de óvulos, de embriões, mas mesmo para você que não deseja fazer a fertilização, por questões religiosas, por questões filosóficas, por suas questões, hoje nós temos muito como induzir a ovulação. E temos também essa possibilidade de pegar os ovários antes da radioterapia, deslocar para o local em que vai ser irradiado e depois então se coloca no lugar esses ovários após o término desse tratamento com radioterapia. Converse com seu médico. Menopausa precoce pelo hábito de fumar. Aí eu não tenho boas notícias, de fato. Tanto ex-fumantes quanto fumantes correm o maior risco de menopausa precoce. De quanto? De 6 até de 15 vezes mais. Então você veja que há realmente uma destruição desses óvulos. Costumamos ver mulheres aí com esse adiantamento da menopausa, cerca de 1, 2, 3 anos e até mais. Existem muitas pesquisas agora, avaliações que foram feitas com as mulheres na China, mostrando também essa antecipação. Elas aumentaram muito o uso do hábito do cigarro. Então, prestemos atenção. A intensidade com que se fuma, a dose cumulativa, qual foi o tempo que se iniciou esse cigarro, esse hábito de fumar e principalmente a duração desse hábito de fumar estão realmente muito relacionadas com a menopausa precoce. O risco é consideravelmente menor após passado 10 anos da cessação do hábito de fumar. Portanto, como é importante deixar de fumar? Quantos benefícios deixar de fumar precocemente? Nós vamos diminuir os riscos de menopausa precoce, nós vamos diminuir o risco de uma série de doenças, como as doenças cardiovasculares,
da osteoporose, de vários tipos de câncer. Vamos também postergar e ter um envelhecimento não tão precoce e mais sadio. Então essa pele vai ser diferente, é diferente. Me recordo que há muitos anos foi feito uma reportagem colocando a diferença foi uma revista para leigos, mas que chamou muita atenção e nós utilizamos muito isso no consultório. A visão de um rosto de uma mulher que não fuma, daquela que fuma, até com o passar dos anos. Vai a dica, deixa de fumar se você ainda fuma. Menopausa por causas genéticas. Elas também são tidas como muito comuns, estando aí em cerca de 20-25% dos casos. Esses habitualmente, quando a menopausa é muito precoce, a gente vai pensar sim em causas genéticas, a gente vai solicitar sim um cariótipo. Vamos entender, tem alguma variação do cariótipo, do cromossomo dessa menina? Isso é importante. Meninas que começam a menstruar e logo depois param de menstruar. Nós podemos ter as anormalidades cromossômicas como da síndrome de Turner, aquele que tem um pescoço alado. Entre elas nós podemos ter o 45X0, ou seja, falta um outro X. Nós podemos ter a causa aí cromossômica familiar, nós podemos ter alteração no gene que promove a foliculogênese, então a formação do folículo, ou que seja responsável pela função ovariana. Então há casos na família de menopausa precoce, nós podemos ter anomalia cromossômica como a trissomia do 18, a trissomia do 13. Nós podemos ter a síndrome do X frágil. Que síndrome é essa, doutora? Essa síndrome está muito relacionada com retardo mental. Então, se há casos também na família de retardo mental, vamos ver se tem essa mutação genética. Nós podemos ter outras doenças também relacionadas à menopausa precoce, ainda dessas causas genéticas, como a doença de George, a ataxia telangiectasia, a galactosemia, que é uma deficiência enzimática, então a doença metabólica, mas aí principalmente para as pessoas da área de saúde, as deficiências enzimáticas. Vamos lembrar um pouquinho que a produção de colesterol está relacionada com a produção dos hormônios, então precisamos de colesterol bom para isto. Mas nós podemos ter naquela cascata de transformações que vai acontecendo, que vão acontecendo, aquela cascata que vai acontecendo de várias transformações enzimáticas, pode ser que nós tenhamos aí várias deficiências. Por exemplo, nós podemos ter a deficiência do colesterol desmolase, dessa enzima, ou de enzimas de 17 a 20 desmolase, da aromatase, aquela que faz a tal da transformação que permite que faça a transformação dos hormônios masculinos no feminino. Então, a deficiência dessa enzima aromatase, ou a deficiência da 17-hidroxilase. Vejam que é realmente uma avaliação ampla desse ponto de vista genético, mas é essencial essa avaliação, sobretudo para aquelas meninas que têm a menopausa precoce mais cedo, né? Abaixo então dos 20 anos. Como nós falamos, queremos deixar claro que nós estamos falando de riscos, de probabilidades. Não é porque você tem uma história familiar de uma pessoa com doença autoimune que você vai ter também. Não é porque você tem uma doença autoimune que com certeza vai ter outra doença autoimune. Aqui, nós inclusive podemos até dizer que na prática nós acompanhamos muitas mulheres com doenças autoimunes gestantes, fizemos pré-natal de muitas mulheres com lúpus e com outras doenças. Então, daí chamamos apenas atenção, porque quando nós falamos de suspeita diagnóstica, nós procuramos abrir o maior leque possível de possibilidades para que nosso empenho seja o máximo em descobrir a causa específica para tratarmos a causa específica e não só a terapia hormonal, a reposição hormonal. Terminamos então dizendo que as informações, o conhecimento, eles são importantes para nos empoderarmos
para nos deixarmos espertos, atentos, para detectarmos mais precocemente, para tratarmos mais precocemente. Vamos ficando por aqui, espero você no próximo vídeo, em que nós vamos falar de uma forma muito informal sobre dicas para reconhecer ou para ter mais cuidado, para reconhecer a menopausa precoce e para ter mais cuidados em relação à reserva ovariana e esse desejo também de engravidar. Muito obrigada, até o próximo vídeo.